As ações da Petrobras derreteram nesta segunda-feira, chegando a recuar 20% depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu mudar o comando da empresa. Na noite de sexta-feira, Bolsonaro anunciou o general da reserva, Joaquim Silvio Luna, para substituir o atual presidente Roberto Castelo Branco, economista liberal e nome de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes. Por trás da troca está a insatisfação do presidente da República com os recentes reajustes nos preços da gasolina e do diesel, algo que bate direto no bolso de muitos brasileiros, impactando a popularidade do governo. A decisão levou muitos economistas a comparar Bolsonaro a ex-presidente Dilma Rousseff, que durante seu governo impediu reajustes nos preços dos combustíveis, causando prejuízos bilionários à Petrobras. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil, e vou explicar essa história para você em 3 pontos. Primeiro, vou abordar por que os preços dos combustíveis geram tanta tensão entre o governo e Petrobras. Em segundo lugar, vou lembrar as medidas adotadas pela presidente petista. E por fim, vou explicar a política de Bolsonaro para a estatal e como sua atuação se compara com a de Dilma. Começando então por entender por que os preços dos combustíveis dão tanta briga. O valor da gasolina e do diesel tem impacto direto na inflação, já que boa parte do transporte de carga no Brasil é feito por rodovias. Ou seja, quando o diesel fica mais caro, por exemplo, o custo do frete também aumenta e isso é repassado para o consumidor final. Além disso, o aumento do combustível também impacta o preço do transporte público, como o ônibus, e pesa no bolso dos brasileiros que usam carro ou moto para se locomover. Por isso, o governo federal é pressionado por caminhoneiros e pela população em geral a segurar o preço dos combustíveis. O problema é que o preço do combustível vendido pela Petrobras é impactado pela cotação internacional do petróleo e pela cotação do dólar, já que a estatal exporta parte do óleo bruto que extrai no Brasil e importa combustível refinado. Quando a empresa não repassa as oscilações da cotação de petróleo e da taxa de câmbio para o preço dos combustíveis, ela acaba tendo prejuízo. Quem defende que a estatal deve controlar os preços argumenta que a empresa é pública e deve estar a serviço dos brasileiros. Já os que defendem uma política de preços livres ressaltam que a empresa tem capital aberto, ou seja, embora o Estado brasileiro seja o maior acionista, há também investimento privado na estatal. Além disso, esse grupo argumenta que deixar a estatal no prejuízo vai afetar a sustentabilidade da empresa no longo prazo, limitando sua capacidade de investimento, algo que seria negativo para todos os brasileiros. Entrando no segundo ponto do vídeo, vamos falar como era a política de preços no governo Dilma Rousseff. O governo da petista foi marcado por inflação alta. No seu primeiro mandato, a inflação ficava bem acima do centro da meta da inflação, perseguida pelo Banco Central, que era de 4,5%. Então, nos primeiros 4 anos de Dilma, a inflação girava em torno de 6%, chegando a 6,5%, segundo o IPCA, que é o índice de preços do IBGE. Já em 2015, o último ano antes do seu impeachment, no segundo mandato, a inflação bateu mais de 10%. Foi nesse contexto que seu governo intensificou o controle de preços da Petrobras, impedindo que as oscilações do mercado internacional fossem repassadas ao mercado interno. Segundo o cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a Petrobras acumulou prejuízos de mais de 70 bilhões de reais no primeiro mandato da presidente Dilma. Com o impeachment da petista, o novo presidente Michel Temer adotou uma política bastante diferente, permitindo repasses diários das oscilações do mercado internacional para os preços domésticos dos combustíveis. Isso contribuiu para que a estatal se recuperasse financeiramente, mas culminou em uma forte greve de caminhoneiros em maio de 2018, que afetou o desempenho da economia naquele ano. Além de protestar contra os aumentos, a categoria reclamava que os reajustes diários impediam a previsibilidade do custo do frete. Para evitar novas paralisações, o governo estabeleceu temporariamente subsídios nos preços dos combustíveis para os caminhoneiros. Vamos analisar agora como as ações do governo Bolsonaro se comparam com o controle de preços no governo Dilma. O presidente foi eleito em 2018 com a promessa de uma gestão bastante liberal na economia, em que o ministro Paulo Guedes teria grande autonomia para conduzir a política econômica. Isso incluía manter a prática do governo Temer de permitir que a Petrobras reajustasse os combustíveis sempre que necessário para manter a lucratividade da empresa. No entanto, já em abril de 2019, poucos meses após Bolsonaro assumir o cargo, ele ligou para o presidente da estatal, Castelo Branco, para vetar novo reajuste no preço do diesel. Isso fez o papel da empresa recuar mais de 8% em um dia, o que significou uma perda de 32 bilhões de reais no valor de mercado da estatal. Com a repercussão negativa, logo depois o preço do diesel foi reajustado, mas em percentual um pouco abaixo do anunciado pela empresa inicialmente.
Para agradar os caminhoneiros, o governo, na ocasião, anunciou uma linha de crédito para a categoria e investimentos para melhorar as rodovias. Agora, a decisão do governo de trocar o comando da estatal vem um novo momento de alta acentuada no preço dos combustíveis. Com um novo reajuste na semana passada, o preço da gasolina vendida nas refinarias pela Petrobras já subiu 35% neste ano, enquanto o diesel aumentou 28%. Bolsonaro tem respondido às críticas, lembrando que ele tem a prerrogativa de indicar o presidente da estatal, já que a União é o maior acionista da empresa. Nessa segunda-feira, ele negou que esteja interferindo nos preços da estatal e disse que sua exigência é por transparência e previsibilidade nos preços. Especialista no setor de petróleo, Davi Zilberstein, professor da PUC-Rio, considera que ainda é cedo para dizer que Bolsonaro dilmou no comando da estatal, já que realmente não houve até o momento um represamento no repasse da variação internacional para os preços domésticos. Ele ressalta, porém, o efeito negativo das falas do presidente, que tem constantemente criticado os reajustes da estatal. Isso, afirma ele, gera uma expectativa no mercado de que haverá uma mudança na política de preços. Segundo o professor da PUC, a forma como o presidente está conduzindo a questão também deve impactar negativamente os investimentos em refino de petróleo no Brasil. Desde o governo Temer, a Petrobras tem um plano de venda de refinarias para focar seus investimentos em extração de petróleo no pré-sal. A gestão Castelo Branco tem dado andamento a esse processo, por considerar que as refinarias criadas nos governos do PT foram um investimento ruim para a estatal. Mas, diante da incerteza da política de preços da Petrobras, quem vai querer fazer um investimento altíssimo em refinarias no país, com o risco de ter que concorrer com preços subsidiados da estatal, é o que pergunta o professor da PUC. Bom, agora vamos acompanhar quando a troca do comando da estatal vai se concretizar e se isso levará de fato a uma mudança na política de reajustes. O atual presidente, a princípio, tem mandato até 20 de março. A indicação do general Silvio Luna ainda precisa ser confirmada pelo Conselho da Petrobras, mas a União tem maioria no Conselho. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor a briga em torno do preço dos combustíveis. Obrigada pela audiência e até a próxima.